Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que habita nos mais altos céus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Nós te rendemos graças nesta noite, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque em tua presença nós podemos nos reunir, nós podemos buscar a tua face, nós podemos receber orientação desde os altos céus. Nós viemos te pedir mais uma vez que a tua palavra, ao ser aberta, seja a única voz que nós possamos ouvir nesta noite e sempre na direção e na condução da nossa vida, nossa trajetória em todos os sentidos. Porque a tua palavra é a única e verdadeira autoridade que nós devemos reconhecer. A tua palavra é um porto seguro. Que a tua palavra ela esteja e ela se exalte para nós, diante de nós, acima de qualquer perspectiva humana, acima das filosofias humanas, acima do entendimento humano ou daquilo que nós aprendemos uma vida inteira. Se isso conflitar, muitas vezes conflita, e nessa noite, quem sabe, muito do que entendemos, do que aprendemos, vai conflitar com a tua palavra, mas que prevaleça a tua palavra, não aquilo que nós aprendemos, não aquilo que nós achamos, mas que a tua palavra seja soberana como é e permaneça para sempre, que nós possamos aceitá-la assim como ela é. Te pedimos estas bênçãos, nós louvamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém. Bem, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo desses dias atrás. Nós iremos hoje adentrar sobre uma parte específica desse estudo que compõe o conjunto disso que nós estamos estudando sobre a divindade. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele traz aquilo que é de mais importante. Ele não abrange todos os aspectos relacionados à divindade. Nós falamos um pouco sobre o aspecto histórico logo no início. E nós falamos também, no nosso último encontro, sobre o que a Escritura nos apresenta sobre a pessoalidade de Deus. A pessoalidade de Deus. E agora, no nosso próximo encontro, que agora, nós vamos falar então sobre a pessoalidade e a personalidade do Senhor Jesus Cristo, da maneira como nos é apresentado na Escritura. Como é essa pessoalidade? O que a Escritura nos diz? Nós temos aqui dois textos iniciais, e esses dois textos, eles nos apresentam ainda o ponto de partida para que nós possamos adentrar nesse estudo sobre a pessoalidade do Senhor Jesus. O primeiro texto é o texto de 1 Coríntios 8, verso 6. Em 1 Coríntios 8, verso 6, nós temos uma declaração que constitui o fundamento padrão da nossa fé. Paulo escreveu: para nós há um só Deus, o Pai. Ele particulariza esse Deus, como nós temos visto desde os nossos outros encontros até agora. E ele diz que esse único Deus é o Pai, de quem é tudo, ou de quem é todas as coisas, e para quem nós vivemos. Isso é o fundamento da fé evangélica em si, da verdadeira fé, como apresentado nas Escrituras. Outro texto também escrito em Efésios 4, verso 6, Paulo mais uma vez repete esse fundamento, isso aqui com outras palavras. Há um só Deus e Pai de todos, o qual está ou é sobre todos, por todos e em todos, ou age em todos e está em todos. Efésios 4, verso 6. De passagem disso aqui, onde há essa particularização de Paulo sobre quem é esse Deus, é o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, é que nós vamos poder, então, compreender a divindade que está ali inerente, explicitamente apresentada ao Senhor Jesus, como Filho de Deus. Filho de Deus. Nós vamos ver passagem das Escrituras, mais de uma passagem das Escrituras, que irá nos apresentar Cristo como Filho de Deus de forma literal. E nós dividimos aqui essas afirmações sobre diversos ângulos, pontos de vista do interlocutor que vai estar declarando. O mais importante de todos
as mais importantes de todas as declarações são as declarações que nós temos na Escritura, que elas são emanadas do próprio Deus. Não é? Do próprio Deus. Nós temos Mateus 3,17. E Mateus 3,17, ela está inserida no contexto do batismo. No contexto do batismo do Senhor Jesus, nós temos então aqui a voz dos céus, que essa é a voz de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Essa voz é a voz de Deus. Então nós temos aqui uma declaração do próprio Deus, como se Deus estivesse apontando ali para o Senhor Jesus, que está ali logo após o batismo, à beira do Rio Jordão, e Deus está dizendo: esse aí é o meu filho amado. Isso é para que não haja dúvidas. Quem é este que se batizou? Quem é este que é enviado à terra? Ele é um espírito superior apenas, como alguns dizem. Ele é um espírito evoluído. Não, ele é o Filho de Deus. É o próprio Deus quem dá o testemunho. Em Marcos 1, verso 11, quando Marcos inicia o evangelho dele também, ele faz questão de fazer menção sobre isso. Ele diz que houve uma voz dos céus dizendo: tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Então fica claro aqui, mais uma vez, que já no início do Evangelho, Marcos faz questão de pontuar a mesma afirmação que foi dada pela voz que veio dos céus: tu és o meu filho amado. Então nós não podemos de forma alguma descrer. O outro texto está em Mateus 17, verso 5. No texto de Mateus 17, verso 5, nós estamos aqui no contexto da transfiguração. No momento da transfiguração, quando Cristo ali aparece com Moisés e Elias, mais uma vez a voz do céu surge, a voz aparece. E aqui a voz diz a mesma coisa. A voz diz: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. E a voz agora, ela coloca um dado adicional. Ela diz: a ele ouvi, ou a ele escutai, ou atendam, façam o que ele disser. Então, se Deus tem uma coisa para dizer quando ele fala dos céus, você não vai ver do tempo aqui em que Cristo surge até hoje, nos nossos dias, Deus falando dos céus a todo momento, né? Mas quando Deus fala dos céus, quando a sua voz ela brada dos céus, Deus poderia dizer qualquer coisa do Senhor Jesus. Na verdade, ele poderia dizer: olha, ouçam o sermão que ele vai proclamar, por exemplo, no momento do sermão lá da montanha. Ou então ele poderia dizer: prestem atenção nos sinais que ele vai efetuar. Ali, quando ele está curando, ele está ressuscitando, como ressuscitou Lázaro. Ele poderia dizer uma série de coisas, mas quando Deus tem alguma coisa para dizer lá dos céus, para confirmar que ele envia o seu filho, ele simplesmente vai ser simples e direto, repetir a mesma afirmação, porque é necessária que essa afirmação ela não seja questionada. O mesmo Deus falando dos céus, e hoje essa afirmação, embora seja lida literalmente na Bíblia que você tem, na Bíblia que nós temos, as pessoas ainda fazem questão, que mesmo com isso sendo tão claro, a voz de Deus dos céus falando que ele é o seu filho, este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, várias vezes, as pessoas ainda vão procurar subterfúgios, interpretações mirabolantes para dizer que Deus não quis dizer isso. É a mesma coisa que você está num parque de diversões, num belo dia, e tem várias crianças brincando naquele parque. E os seus filhos estão brincando no parque também. E então, o que acontece? Você então chama e diz assim: olha, aquele ali é o meu filho. Você aponta para o seu filho. Imaginou se alguém chegasse e dissesse: não, esse não é o seu filho. O que você pensaria? O que você diria se alguém dissesse: não, esse não é o seu filho? Você diz: como é que é? Dizer que esse não é o meu filho? Esse é o meu filho. Então, sempre que alguém com algum tipo de teoria especulativa, vamos dizer assim, espiritualista, ela começa a dizer que Jesus ele não é o Filho de Deus, mas que Jesus ele simplesmente se intitulou Filho de Deus. É isso que a doutrina da Trindade fala. Jesus ele se intitulou Filho de Deus enquanto estava na Terra. A pessoa ela está indo diretamente contra o que Deus disse. E entre o que as pessoas falam e entre o que Deus diz, nós devemos, com certeza, sem sombra de dúvida, acreditar no que Deus diz. Não posso ouvir uma voz dita por Deus e tentar relativizar o que Deus disse de uma forma tão clara, tão literal. Então esse é um perigo
que muitas pessoas correm hoje. Por isso que Deus fez questão de dizer várias vezes aqui, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Então, nós não podemos acreditar de outra maneira. Então, o próprio Pai fala, esse é o meu filho amado. Agora, o que é que o Senhor Jesus fala dele também? Nós temos afirmações ditas pelo próprio Senhor Jesus quando ele está aqui na Terra. Então, nós estamos agora entrando num terreno bem interessante. Nós estamos vendo testemunhos. O primeiro testemunho é do Pai. O Pai diz, ele é o meu filho amado. O outro testemunho é do próprio Senhor Jesus. E muitas pessoas dizem, Jesus ele também é Deus, ele é outro Deus, ao lado de um Deus Pai, ele é um Deus Filho. Mas será que Cristo, em algum momento, ele disse que ele era um Deus Filho? O texto de João 10:36, que é esse aqui, o primeiro texto, ele está no contexto lá que Cristo falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esse é um texto que ele é bastante utilizado para se dizer que Jesus falou que era Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, ele está dizendo que ele e o Pai são a mesma coisa. Mais uma vez, a consubstanciação ali, né, do pensamento filosófico grego, em que os deuses se fundem, as substâncias se misturam e se perde a pessoalidade. Se isso fosse verdade, Jesus também disse o seguinte, que ele queria ser um conosco. Ele diz isso no próprio Evangelho de João, que nós devemos ser um com ele. Então, será que nós também somos Deus? Somos algum tipo de Deus? Temos divindade também? Claro que o sentido que Jesus falou em João 10:30 não foi esse, quando ele disse eu e o Pai somos um. Ele não queria dizer que ele era outro Deus, mas que ele possui, junto com o Pai, a mesma unidade de propósito, de caráter e de pensamento. Isso fica claro também quando Jesus vai explicar o que ele quis dizer. Ele explica o que ele quis dizer no verso 36. Vejam bem, aqui é a explicação. E ele diz aqui para os judeus, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas. Olha só, como é interessante isso aqui. Para os judeus, era uma blasfêmia o Senhor Jesus dizer que ele é Filho de Deus. Você já parou para pensar que hoje, dentro da grande maioria das denominações religiosas, se você disser que Jesus ele é Filho de Deus, que Jesus ele não é um Deus Filho, mas ele é Filho de Deus, você também vai ser acusado de blasfêmia? Assim como foi no passado, é hoje também, da mesma forma. E Cristo diz, como é que vocês podem dizer isso? Dizendo que eu blasfemo porque eu disse sou Filho de Deus. Então o próprio Cristo explica o que ele quis dizer em João 10:30. Eu e o Pai somos um, mas ele disse, eu sou Filho de Deus. Primeira afirmação do Senhor Jesus. Fica claro agora, né, que dizer, que acreditar que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, traz uma série de implicações. As coisas não são tão fáceis assim dentro do sistema teológico hoje. Porque se você diz que Jesus é Filho de Deus, você é um blasfemo, você é um herege. A coisa fica um pouco mais, vamos dizer assim, complicada para os defensores, aqueles que dizem que Jesus não é Filho de Deus, que ele é só um Filho de Deus metafórico, quando nós vamos ler Mateus 26, versos 63 a 64. Vejam bem, Cristo aqui está diante do sumo sacerdote. Ele foi preso injustamente, ele está julgado, ele sabe o que vai acontecer, porque ele vai ser levado até a cruz. E ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado aqui o tempo inteiro. Mas veja qual é a principal acusação que está sendo feita contra o Senhor Jesus. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo. Ele está invocando aqui a relação entre Cristo e Deus, a autoridade do próprio Deus. Ele diz, eu quero que você jure agora. Você vai ter de me dizer, pelo Deus vivo, você vai me dizer se você é o Cristo, o Filho de Deus. Você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Era isso que ele queria saber, o sumo sacerdote, para que ele pudesse então condenar o Senhor Jesus. Era isso que ele queria. Então, esse aqui foi o motivo porque Cristo foi crucificado. Poucas pessoas prestam atenção nisso. As pessoas não prestam atenção que o motivo por que Cristo, o Senhor Jesus, foi crucificado é porque ele disse que era Filho de Deus. E eles queriam que Cristo confirmasse isso lá no Sinédrio. É por isso que o sumo sacerdote conjurou aqui, invocou a Deus, a relação dele com o seu próprio Pai, para dizer o seguinte, você vai ter de dizer agora, é verdade isso? Porque era isso que Cristo havia dito o tempo inteiro, os 3 anos e meio de ministério.
Você é o Cristo, o Filho de Deus. Veja, isso também, nós não vamos ter como aprofundar nisso, serve para a gente entender o que é que João fala lá nas epístolas, quando ele diz o seguinte: se alguém nega que Jesus é o Cristo, esse não tem Deus. Olha só, se você nega que Jesus é o Cristo, não é simplesmente dizer, ele não é o Cristo, não, o Messias, é você negar que ele é o Filho de Deus. E muitas vezes as pessoas nem percebem isso, o que é que está por trás disso. E quando Jesus disse, é como disseste aqui, voltando ao texto de Mateus 26, ele está dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu não vou negar a minha relação com o Pai, eu sou o Filho de Deus. E aí o sumo sacerdote faz um teatro lá, rasga as vestes, e ele não podia rasgar, rasga as vestes, diz, nossa, não preciso de mais nada, ele já é réu, ele tem de ser morto. A gente já ouviu demais, realmente ele tem de ser morto, porque ele está dizendo que é Filho de Deus. Então veja, Cristo foi crucificado porque ele disse que era Filho de Deus. No outro texto que nós vimos também, Cristo foi chamado de blasfemo, João 10, 36, porque disse sou Filho de Deus. Hoje, se você também crê que Jesus é Filho de Deus, você também é um blasfemo, você é um herege. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Que a tradição se sobrepôs à Bíblia. A tradição se sobrepôs à Escritura e as pessoas hoje acreditam mais no que lhes é dito, a maioria, pelos líderes religiosos do que pelo que é dito pelo próprio Senhor Jesus, que está na Bíblia. Infelizmente, é assim. Outro ponto é as afirmações dos discípulos. Como que os discípulos entendiam? Quem era o Senhor Jesus para os discípulos? No episódio que está registrado em Mateus 16, 15 a 16, Cristo está indo com os discípulos e ele então para ali em determinado ponto e diz o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas estão aceitando? O que as pessoas estão achando de mim? Elas sabem que eu sou? E os discípulos vão falar. Uns dizem que o Senhor é Moisés, que o Senhor é Elias, que o Senhor é o profeta, que é Jeremias. Aí Cristo diz assim, tudo bem. Para eles é até aceitável eles não saberem realmente quem eu sou. Mas vocês? Ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Se vocês estão perto de mim, se vocês estão comigo 24 horas, vamos dizer, por dia, estão andando comigo para um lado e para o outro, vendo os milagres, vendo as coisas maravilhosas, ouvindo coisas tremendas, são os meus discípulos, vocês, mais do que qualquer outra pessoa, têm a obrigação de realmente saber, sem ter nenhuma margem de erro, quem eu sou. E aí onde Pedro responde aqui. Quem diz as pessoas que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É quando o Senhor Jesus diz, olha Pedro, essa revelação aí foi o Pai quem lhe deu. Será que o Pai ia dar uma revelação falsa para Pedro? Ou será que o Pai ia dar uma revelação assim, mais ou menos, só para Pedro continuar naquela, vamos dizer assim, representação que ali estava o Filho de Deus, mas na verdade não era o Filho de Deus, é um Deus Filho, que quando voltasse para o céu ia se tornar Deus também, não era mais Filho de Deus? É claro que não tem sentido. Porque quando se defende esse tipo de coisas, se joga por terra toda a cadeia lógica daquilo que a palavra de Deus apresenta, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Marcos inicia também o seu evangelho, Marcos capítulo 1, verso 1, a primeira coisa que ele diz é princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como isso é importante? Quando Marcos inicia o seu evangelho, a primeira coisa que ele tem a dizer é princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não o Deus Filho, mas ele é o Filho de Deus. É isso que está aqui. O outro texto, João 1,49. Em João 1,49, quando há o encontro com Natanael, Natanael diz assim, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quantas passagens bíblicas claras apresentam claramente a pessoalidade do Senhor Jesus, a personalidade também do Senhor Jesus, como sendo Filho de Deus. Como sendo Filho de Deus. Mas as pessoas vão procurar, para defender uma doutrina tradicional humana, pegar um texto ou dois, às vezes com a tradução um pouco truncada, naquela versão da Bíblia que a pessoa está usando, e vai querer se sustentar naquilo ali para desfazer tudo que está tão claro na Escritura. O outro texto é João 1,34, mais uma afirmação dos discípulos. Nós temos aqui Pedro, nós temos aqui mais uma vez Pedro, Marcos 1, verso 1, nós temos aqui Natanael, e aqui nós temos João Batista. Agora, João capítulo 1, verso 34. João Batista deu seu testemunho. João Batista disse, eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus.
Então, quando o pastor de igreja tal, quando o presbítero da igreja tal, quando o ancião da igreja tal, seja quem for, ele vier te dizer que Jesus ele não é o Filho de Deus, que Jesus ele veio aqui e fez uma representação teatral para ser Filho de Deus, para morrer na cruz, mas ele é um Deus Filho, outro Deus pertencente à Trindade, eu acredito que você deveria dar atenção, dar valor e acreditar no que está escrito na Escritura, assim como eu faço, assim como nós fazemos. Então, aqui estão as afirmações dos discípulos, nós já vimos as afirmações do próprio Senhor Jesus e afirmações do próprio Deus. Se isso não for suficiente para mim, o que mais será? Outro ponto, Jesus como mediador não pode ser o próprio Deus. Por que Jesus é mediador? Porque nós temos dois textos aqui. Dois textos. O primeiro texto sobre mediação é o texto de 1 Timóteo 2,5. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim, há um só Deus, mais uma vez Paulo fala. Ele particulariza esse Deus, os outros escritos dele, que é o Pai. E também ele diz aqui, há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O que é o mediador? Sabe quando você às vezes presencia um início de tumulto, uma briga entre duas pessoas na família, um está de um lado, outro está do outro, duas pessoas estão sem falar. Um não quer falar com o outro. Um brigou com o outro, então uma pessoa vem para tentar aproximar os dois. A palavra mediação é uma palavra que é utilizada no direito também. A pessoa ela vai ter uma disputa legal, uma causa, e a lei determinou que haja mediação. Isso você vai ver bastante em juizados especiais, mas hoje também existe a mediação dentro do próprio sistema lá, da justiça comum até, e dos procedimentos lá especiais. Então, o mediador é uma pessoa treinada para tentar fazer. Então, Cristo ele é o mediador, ele é quem vem para fazer as pazes entre nós, entre a raça humana caída e Deus. Por isso, Paulo diz, há um só mediador. Não é através de Buda, não é através de São Jerônimo, não é através de São sei quem, seja quem for, não há somente Cristo. Quando Cristo vai, mais uma vez, falar sobre esse testemunho que o Pai dá sobre ele, e está registrado aqui em João 8, 17, 18, assim, na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Isso está dizendo, olha, quando se quer testemunhar, né, duas testemunhas, até hoje você vai assinar um contrato em alguma coisa, você vai ver que lá embaixo tem lá espaço para duas testemunhas. O nome da pessoa e do CPF. Aquelas duas testemunhas, isso vem de muitos tempos, de tempos antigos até. Elas estão ali para dizer, não, realmente isso aqui aconteceu, para provar que aconteceu de livre e espontânea vontade e que não houve coação. Não houve coação. Então Cristo vai evocar o testemunho. E ele evoca aqui o testemunho para dizer o seguinte, eu estou dando testemunho de mim mesmo, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Porque o Pai também diz que eu sou filho de Deus. Então, ele está dando um testemunho de que ele é filho de Deus, como nós já vimos, e o Pai também dá testemunho. Então, Cristo está evocando isso aqui em João 8, 17 e 18. Outro ponto interessante também é que o Pai, ele também é o Senhor Jesus. Ele é o Deus do próprio Senhor Jesus. Cristo, ele adora o seu Pai. Porque ele, além de ser seu Pai, é também o seu Deus. Como é que isso está na Escritura? Bem, Cristo reconhece o seu Pai como o único e verdadeiro Deus. João 17, versos 1 ao verso 3. Jamais Cristo reivindicou a si próprio como sendo Deus. Ele nunca disse que era Deus também, porque a palavra diz que há um só Deus, o Pai. Então ele não vem à Terra. Jamais, nós vimos agora em Mateus 26, que o sumo sacerdote queria que ele confessasse que era filho de Deus. É isso que ele queria que ele confessasse para poder condená-lo. E ele confessa, sou filho de Deus. Então ele sempre se refere ao seu Pai como sendo superior a ele. Ele sempre vai se referir assim ao seu Pai. Mateus 27, 46, quando ele está na cruz, ele vai usar o Salmo. Esse Salmo que ele vai fazer referência, está lá no livro, lá, acho que é o livro 2 do Salmo. E lá é um salmo messiânico escrito, mas é um salmo que faz referência ao Messias. E lá no salmo tem Deus meu, por que me desamparaste? E está para ser aplicado à agonia do Messias, quando estivesse com o peso do pecado sobre si, experimentando a separação, que finalmente, no final, o pecador não arrependido
não arrependido, que morreu no pecado, não arrependido, irá suportar. Então Cristo, ele suporta essa separação, e esse salmo foi escrito para isso. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Outro ponto, como nós falamos agora, é João 17, 1-3, quando ele invoca a Deus e chama Deus de Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, e que eles conheçam a ti só, lá no verso 3, como o único Deus verdadeiro. Há uns dias atrás, eu estava conversando com um pastor de uma determinada denominação. Pastor de uma determinada denominação, que muitos aqui já fizeram parte dela. E eu conversava com ele e eu me apeguei à literalidade desse texto. A literalidade desse texto aqui. Então, esses são os textos aqui. E Cristo fala e se refere ao Pai como sendo o único Deus verdadeiro. A ti só. Ele está se referindo ao Pai. Eu então me utilizei desse texto, João 17, 1-3, e falando com esse pastor, que crê na doutrina da Trindade, ficava defendendo a doutrina da Trindade, eu perguntei o seguinte a ele: Jesus mentiu? Jesus pode mentir? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, Cristo disse para os líderes judeus na época: vós tendes por pai o diabo é mentiroso e vocês são mentirosos também. E pelo contrário, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Cristo, ele é a verdade, ele não contém a verdade, ele em si é a verdade. É possível, no momento algum, Cristo mentir, nem fazer nenhuma representação teatral, nem falar uma coisa que não era. Então, eu perguntei a ele, o texto de João 17, 1-3, Jesus, ele está mentindo, será? Ou ele está representando, ou não é verdade o que ele está dizendo? E por incrível que pareça, esse pastor, para não ter de responder, ele disse assim: não, mas não é da forma que você está dizendo. Irmãos, não sou eu quem estou dizendo, não é você quem está dizendo, porque eu não tenho autoridade de falar coisa alguma fora da Escritura, nem ninguém tem autoridade de falar coisa alguma fora da Escritura. A palavra aqui é do próprio Senhor Jesus. Então, vejam só o nível de alienação mental, espiritual, teológica que muitas pessoas têm em não aceitar algo que é dito tão claramente, tão literalmente por Jesus, e mesmo assim a pessoa ainda diz: não, eu acredito, eu aceito o que Jesus fala, mas quando Jesus fala, se vai de encontro ao que a igreja dela diz, a pessoa não aceita. A pessoa não aceita. É uma coisa, é um absurdo tremendo isso que nós vemos hoje. João capítulo 20 também, versículo 17, Cristo diz assim: eu subo para meu Pai, aqui após a ressurreição. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui Cristo já ressuscitou. Então, essa história da carochinha que Cristo ele tinha de desempenhar um papel metafórico de filho até o momento da sua morte, na ressurreição, não, na ressurreição ele já não é mais filho de Deus, ele já é Deus filho. Isso também é levado por terra aqui, cai por terra aqui, porque ele já ressuscitou aqui, ele não morre mais, ele está com o corpo glorificado, e ele diz: eu subo para meu Pai. Ele continua dizendo que Deus é seu Pai. E mais, ele continua dizendo que Deus é o Deus dele. E nós já falamos aqui algumas vezes que o Deus não adora outro Deus, em qualquer divindade. Mesmo dentro do paganismo, das religiões pagãs, você não vai ver a Baal adorando outra divindade. Você não vai ver o Quemos adorando o Baal, nem o Baal adorando o Quemos. É natural de uma divindade, mesmo pagã, inexistente, uma divindade virtual que não existe, só existe na cabeça lá do pagão, do adorador pagão, que aquela divindade dele, ela está acima, está superposta a qualquer outra coisa. Então Cristo aqui ele diz: eu subo para meu Pai e para vosso Pai. E também subo para meu Deus e vosso Deus. Então quando ele diz que Deus, o Pai, é o Deus dele, ele automaticamente se coloca na posição que ele sempre disse, que é a posição que permanece eterna. Ele é filho de Deus. E como sendo filho de Deus, ele não vai adorar outro Deus, ele tem de adorar o seu Pai, que é o seu Deus também. Isso é muito claro. O texto da palavra está claro. Então, nós temos de fazer um exercício mental. Nós precisamos fazer um exercício mental, nós precisamos orar para pedir a Deus, ao Senhor, que ele tire as escamas dos nossos olhos, porque quantas vezes nós lemos esses textos aqui tão claros que estão na Escritura, mas a gente já lê como se tivesse um adesivo por cima. A gente lê como se tivesse um adesivo por cima do texto ali, um marca-texto passou por cima,
Então, é uma coisa que foi colocada pela denominação que a pessoa pertenceu a vida inteira. A pessoa lê a palavra de Deus e não acredita no que a palavra de Deus está dizendo, mas acredita no que o pastor A, B ou C da igreja dela está falando. E fica com raiva. E fica chamando eu e outros mais, os irmãos aqui, de herege, de mentiroso, de filho do diabo, e todos os outros mais, porque creem no que a palavra diz. Crê no que o Senhor Jesus diz. Crê o que está escrito na palavra. Aí é herege. Herege, é isso, é aquilo, mas acreditar no pastor da igreja dele lá, que fala um monte de baboseira, um monte de mentira, que não tem na palavra de Deus, a pessoa prefere isso. Muitas pessoas, infelizmente, preferem. Que coisa acontece nos nossos dias. O outro texto é o texto de Apocalipse 3, 11 e 12. Apocalipse 3, 11 e 12, veja que ele está mais além de João 20, 17. Mais além aonde? Na linha cronológica. João 20, verso 17, Cristo ele havia ressuscitado. Pode ter ainda um engraçado que vai dizer assim, não, ele aqui falou meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus, mas ele não tinha ainda subido lá para cima, para o céu. Ah, tá bom. Apocalipse 3, 11 e 12, o que é que acontece agora? Cristo ele está na glória, é dada a visão do Apocalipse para João, são mais de 40 anos depois, muito mais de 40 anos depois, lá na frente. Agora ele se apresenta para João e diz o seguinte, eis que vem sem demora, Apocalipse 3, 11 e 12. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu, em outras versões tem santuário, no santuário do meu Deus. Nossa, como é que Jesus pode dizer isso? Não é metafórico. É metafórico, ele não é filho de Deus. Ele só era filho de Deus aqui na terra, mas ele já voltou para o céu. Então ele é Deus filho, ele é Deus também. Não, ele continua dizendo, quem vencer, eu vou fazer coluna no templo do meu Deus. Então ele está dizendo o quê? Que tem um Deus lá no céu que ele adora também. Olha, e nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, de novo. E o nome da cidade do meu Deus, de novo, a Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus. Você já parou para pensar aqui uma coisa? Que ele está dizendo isso aqui de propósito? Você já parou para imaginar que fica claro aqui, não precisa nem imaginar, fica claro que ele está usando aqui 4 vezes a palavra aqui, a referência, meu Deus, porque ele está querendo passar uma mensagem aqui. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, eu sei que vai chegar um tempo em que algumas doutrinas vão se miscuir dentro da igreja, e uma dessas doutrinas vai dizer que eu não sou filho de Deus. Não sou filho de Deus, que Deus não é meu pai, que Deus não é meu Deus, e vou inventar uma teoria filosófica espiritualista e vou colocar dentro das denominações. Mas aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, vou dizer isso 4 vezes. Você já parou para pensar? Cristo está fazendo questão de dizer aqui. É como você se encontrasse com alguém e quisesse se identificar. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Quem é você? Mas eu sou fulano de tal. Quem é você? Tem dúvida? Eu sou fulano de tal. Eu sou fulano de tal. 4 vezes ele está dizendo aqui, fazendo claramente referência que ele é filho de Deus e que Deus é o Deus dele. É muito claro isso, é muito importante isso aqui. E toda a Escritura, além do próprio Senhor Jesus dizer isso, toda a Escritura vai apresentar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Vamos lá? Vamos lá para o Novo Testamento. Paulo, 2 Coríntios 1, verso 3. Deus e Pai. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo particulariza aqui. Mais uma vez. Paulo é errado. Paulo é errado aqui. Porque Paulo está falando o contrário que os pastores de hoje dizem. Então os pastores de hoje estão certos. Paulo está errado. Como é que Paulo escreveu isso? Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, verso 3. 2 Coríntios 11, 31. Paulo de novo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 11, 31. Nossa, mas o seu pastor, o pastor lá da igreja que eu vim, diz o contrário. Então ele está certo e Paulo está errado. Nossa. Efésios 1, 3. O Deus e Pai. Nossa, irmão, mas não é assim não. Está escrito aqui, mas não é. Isso aqui é metafórico, o que Paulo está dizendo. Não é assim, mas ele continua. Ele é Deus Filho também para ele. É o que o seu pastor está dizendo. Eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Efésios 1, 3. Mais outro texto, Efésios 1, 7. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, Paulo diz a mesma coisa que Jesus diz no Apocalipse, mas mesmo assim, os líderes religiosos hoje, das igrejas evangélicas, a grande maioria, eles quem estão certos. Tá certo. 1 Pedro 1, 3.
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso aqui? Se o pessoal hoje, do sistema evangélico em si, das grandes igrejas neopentecostais, tradicionais evangélicas hoje, do Brasil e do mundo, eles vão fazer uma prova, né? Tem as organizadoras hoje de concurso público, uma das mais reconhecidas no Brasil é a FCC. Eu não sei aqui quem já fez concurso público, quem já fez prova da FCC, Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, ela é bastante conhecida pelo critério dela aplicar as provas. Como é que a Fundação Carlos Chagas faz? A Fundação Carlos Chagas, ela é muito atenta à letra da lei. Então você vai fazer um concurso para analista de um tribunal Regional do Trabalho, TSE e tal. O que a Fundação Carlos Chagas faz? Ela vai pegar um texto assim como esse aqui, ó, e vai ser literal. E ela vai cobrar lá na prova, lá, literal do jeitinho que está aqui. Só que a Fundação Carlos Chagas faz assim, ó, ela pega um texto desse aqui e ela às vezes tira aqui um conectivo desse, tira o E aqui, ela bota o texto, o Deus Pai de nosso, ela tira isso aqui. Então ela é tão apegada à letra da lei, né, em algumas provas, que ela vai colocar uma frase dessa e você vai dizer, nossa, isso aqui, se você não estudou, não tem aquilo ali gravado na mente, você vai pensar que está certo, só que não está. Ela é bem literal. Se esse pessoal hoje em dia, o sistema religioso em si, no geral, na grande maioria, fosse fazer, né, a prova baseada na cobrança literal da Fundação Carlos Chagas, vamos dizer assim, que cobra a literalidade, ninguém passava. Se o reino de Deus, e na verdade Deus exige isso, sabe? Deus não exige que você faça uma prova literal, mas Deus exige o conhecimento que seja literal da sua palavra. Eu não posso eu não posso ler uma coisa dessas aqui na Escritura, na palavra de Deus, e dizer que não é assim. Porque se eu for fazer isso numa prova aqui do mundo, eu sou reprovado. Ninguém vai aceitar eu fazer uma coisa dessas. Ninguém vai aceitar. Vai fazer uma prova aí para medicina, para qualquer coisa, qualquer curso, e vai e estuda do jeito que está escrito lá, e na hora da prova tu vai colocar que não é do jeito que você estudou para ver se você é aprovado. Você não é. Agora, como é que nas coisas de Deus, uma coisa tão importante que é a palavra de Deus, o ser humano quer dizer que não é o que está escrito lá? Porque é isso que estão fazendo. Outro ponto, Jesus orou ao seu Deus, o Pai. Então, caso Jesus fosse o próprio Deus, por que ele oraria então a Deus? Porque a doutrina da Trindade diz isso, né? A doutrina trinitária, ela diz isso, que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. A gente viu no credo de Atanásio. Interessante que eu entrei num blog desse, um texto desse aí, em inglês, um tempo atrás, e lá estava, a pessoa lá foi falar sobre Jesus, a pessoalidade de Jesus, e ele foi pegar o credo de Atanásio para defender aquilo ali. Só que ele não citou o credo de Atanásio, literalmente, né? Não colocou lá, mas ele foi citar. Eu digo, meu Deus, esse cara conhece o que o credo de Atanásio está querendo dizer? Não conhece, mas ele aprendeu isso lá na faculdade de teologia dele. Então, se Jesus ele é Deus no sentido de ser o Deus misturado, né? Como tem uma expressão hoje bem clara, que diz assim, junto e misturado, na mesma hipóstase, na mesma substância, por que ele precisaria orar para o seu Pai? Por que ele precisaria orar para o seu Pai, pedindo forças, se ele também seria o próprio Pai que estava lá no céu, ele era outro Pai também, é outro pedaço desse Deus. Não tem sentido. Em Mateus 11:25, ele mostra a dependência do seu Pai. Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele agradece o Pai aqui. O outro texto, Mateus 26, quando ele está lá no Getsêmani, no jardim, é interessante, irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui, desse texto de Mateus 26. Cristo tem uma vontade própria. A vontade do Pai, só que a vontade dele, ele submete à vontade do Pai, de maneira que a vontade dele e a vontade do Pai se tornam uma só. Mas a vontade prevalecente é a vontade do Pai. Por quê? Onde é que está isso? No texto de Mateus 26. Quando ele está ali no jardim, no Getsêmani, ele ora e diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Na primeira parte do texto aqui fica claro o seguinte, qual era a vontade dele? Passar o cálice. Ele sabia o que era o cálice. É como se o cálice estivesse tremendo na mão dele, tudo que ele iria passar o sofrimento. Então, humanamente, a vontade dele era, Pai, passe de mim esse cálice. Mas ele agora sujeita a vontade dele, quando ele diz, todavia, mas, Pai, não seja como eu quero. Então, aqui Cristo tem uma vontade. Não tem? Tem uma vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, existem duas vontades aqui.
Só que a vontade que prevalece é a vontade do Pai. E Cristo, ele submete a sua vontade à vontade do Pai de uma maneira tão perfeita que a vontade dele se torna a vontade do Pai também. Olha só, ele é dependente do Pai, ele submete sua vontade à vontade do Pai. Então, as pessoas não, infelizmente, não conseguem ver isso, não deixam que isso aqui floresça para entender essa relação de pai e filho. Lucas 6,12. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você faz oração diante de Deus? A gente faz uma oração, Senhor e tal, coloca de joelhos, já tá, nossa, não aguenta ficar 5 minutos de joelho. E nós somos pecadores. Nós não viemos da luz. Tem uma doutrina mentirosa aí que diz isso. É a doutrina da pré-existência. A gente já falou sobre ela até aqui no canal. Mas nós não viemos da luz. Cristo, ele é gerado do seu do Pai, é o Filho de Deus, ele é a sabedoria de Deus, ele criou todas as coisas, como diz Hebreus, o Pai criou através dele, fez os mundos. Mas quando ele está aqui, nesse mundo, o que é que ele faz? Ele vai orar ao Pai, subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Peraí, por que ele passou a noite inteira em oração a Deus? Tirando de lado a visão da necessidade da oração, que a gente não ora nada do que seria necessário, a gente tem aqui o Filho de Deus passando a noite em oração a Deus. E é o Filho de Deus. Outro ponto, Jesus ele vem logo após o Pai. Existe uma hierarquia que a doutrina da Trindade quebra. Porque a doutrina da Trindade coloca 3 deuses hierarquicamente a uma inexistência de hierarquia, né? Eles quebram. Então Cristo aqui, ele vem, ele é o segundo, vamos dizer assim, porque ele é filho de Deus, está ao lado. Por que ele está sentado à direita do poder? Antigamente, dentro dos reinos, né, dos reinos que eram, né, sentar-se à direita dos antigos reinos, sentar-se à direita do rei equivaleria a ser a pessoa mais importante ali que o rei trazia para si, para estar do seu lado. A pessoa mais importante após o rei. E aqui a gente vê no texto de João 14:28, né, quando Cristo diz, meu Pai é maior do que eu. João 14:28. Então, essa palavra do Senhor Jesus é suficiente para quebrar a inexistência de hierarquia que ela é apresentada, pregada pela doutrina da Trindade. Porque Cristo diz aqui, meu Pai é maior do que eu. Se você não acredita nisso, você está chamando Jesus de mentiroso. Eu quero ver qual é a desculpa que vão dar. As desculpas vão ser as mesmas. Não, mas é porque ele estava na terra. Não porque ele tomou aqui um papel de filho de Deus. É a mesma conversa. É a mesma conversa sem sentido para desfazer de uma palavra clara que foi dita, que está aqui pelo Senhor Jesus. Ou eu creio no Senhor Jesus, porque se eu não acreditar nisso, então eu também não preciso acreditar que ele é salvador de nada. Nem salvador de ninguém. É a mesma coisa. É o mesmo peso, a mesma medida aqui. Se eu não acredito que ele diz aqui, por que eu vou acreditar também que ele é meu salvador? Eu simplesmente não acredito mais. Não é? João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. João 14:10. As palavras que eu digo, eu não digo por mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Então as próprias palavras que Cristo dizia eram do Pai. Olha que bonito isso. João 14:24. O problema, irmãos, todo da doutrina da Trindade é que ele quebra a relação de pai e filho. Quebra a relação. Não existe relação de pai e filho, porque não existe um pai, não existe um filho mais. É isso. João 14:24. A palavra que estáis ouvindo, o sermão que eu estou pregando, o Senhor Jesus está dizendo, não é meu, mas é do Pai que me enviou. Mais claro do que isso. Mas mesmo assim as pessoas vão dizer, não. Muitos vão dizer, não, não é assim. Como não é assim? Está claro aqui. Aqui a gente falou agora há pouco sobre o Pai Somos Um, né? João 10:30. A gente já explicou sobre isso aqui, qual o sentido, a unidade de propósito, concordância que existe entre ele e seu Pai. E ele explica também no verso 36. Eu disse, sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E essa história aqui, que dizer o Pai Somos Um, dizer que é uma trindade, também não se aplica. Porque em João 17:20-21, olha o que ele diz. Ele criou a trindade também com a gente. Se quando ele disser aqui, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus também, junto com o Pai, a gente também entra para ser Deus também aqui na história. Porque João 17 diz assim, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós,
Olha que coisa aqui. Quem sabe você nunca tenha lido esse texto e tenha parado para pensar nisso aqui, para observar. Cristo está dizendo, todos sejam um. Agora, interessante aqui também, né? Vou colocar esse ponto. Não fala no Espírito Santo aqui. Porque era para falar. Era para falar no Espírito Santo. Era para dizer assim, ó, Pai, que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu sou em ti, que o Espírito Santo é em ti, em mim também, em nós, e que eles também sejam um em nós. Então, você pode ser um com o Pai e um com o Filho e não ser uma trindade. O sentido não é esse. O sentido é unidade de propósito. Olha só. Só que ninguém vai pegar esse texto para dizer isso. Mas está aqui na palavra de Deus. Outros textos comprovam que o Pai é maior que o Senhor Jesus, porque o Pai é a origem de tudo, a fonte da vida. João 10, 29. Meu Pai é maior que todos. João 14, 28. O Pai é maior do que eu. 1 Coríntios 3, 23. Cristo, ele é de Deus. Cristo pertence a Deus. Um Deus não pertence a outro Deus. Cristo é filho de Deus, então ele é de Deus. Outro texto, 1 Coríntios 11, 3. Na analogia aqui do relacionamento do marido e mulher, Paulo começa a falar aqui do homem, cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O que é o cabeça? É aquele que pensa. Aquele que guia. Que determina. Aqui na palavra. 1 Coríntios 15, 28. O próprio Filho se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quando? No final de todas as coisas, tudo vai se colocar debaixo dos pés do Filho, e o Filho também diz, olha, Pai, está tudo na minha mão, eu entrego na tua. É o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 15, 28. Mas o pastor da igreja A diz diferente. O bispo da igreja A, da igreja B, da igreja C, diz diferente. Irmãos, a quem nós vamos ouvir? Quem é mais importante? Outro texto, Zacarias 3,8. O meu servo, o renovo. Meu servo, o renovo. Mateus 12, 18. O meu servo que escolhi. Filipenses 2, 7 e 8. Ele tomou a forma de servo. João 4, 34. Mais uma vez a questão da vontade aqui, das duas vontades. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja, Cristo tem uma vontade, mas ele diz que o mais importante para ele é fazer a vontade de Deus, mais do que a vontade dele. João 5,30. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Cristo tem uma vontade? Claro que tem. Mas essa vontade dele, ela está totalmente ligada com a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, fica muito claro aqui. João 8,29. Faço sempre o que é do seu agrado. E Lucas 22,42, aquele texto que nós vimos, não se faça a minha vontade, mas a tua. Outro ponto, de quem vem todo o conhecimento? Tem dois textos aqui. Vem do Pai. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria. Esse texto, ele não é tão aplicável no sentido assim da sabedoria em si, porque Cristo, como criança, como homem, para se tornar homem, ele precisa passar por essas etapas do conhecimento, que vai evoluindo, progredindo. E Jesus chega num conhecimento, vamos dizer, muito maior do que qualquer criança aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade ali, quando ele está lá no templo, que ele vê tudo aquilo ali, ele percebe que tem de estar na casa do pai dele. A partir dali, o conhecimento dele já expandiu para todo o conhecimento de glória, de saber onde ele veio, o que ele precisa fazer. E João 8,28, ele diz que fazia tudo como o Pai me ensinou. Então, quem que ensinou Cristo? O Pai. Se o Pai lhe ensinou, olha, a gente tem de falar o lógico aqui. Nós estudamos esses assuntos, nós precisamos falar o lógico. E às vezes, nem sempre o lógico, as pessoas vão querer ouvir de bom grado, porque a mente está muito infeccionada com as teologias humanas. Se Cristo diz, o Pai me ensinou, Cristo está se referindo a algo que ele não sabia e que o Pai é quem lhe ensina. Não é? O Pai me ensinou. Se alguém me ensina é porque eu não sei. Mas eu aprendi porque alguém me ensinou. Aí eu pergunto, o que é que tem de errado nisso? O que é que tem aqui de blasfêmia nisso? Nada. O problema todo é porque a teologia, hoje, na sua grande maioria, aceitou um ensino espiritualista fora da Escritura, que nega a relação pai e filho. É só isso. É natural que um pai ensine ao filho. Por isso que Cristo diz, o meu Pai me ensinou. E assim eu vou falando. Atos 1,7. A vós não compete saber os tempos ou as épocas, que quem reservou o Pai
pela sua exclusiva, própria autoridade. E aqui é um texto interessante que usam, né? Marcos 13:32. Não, Jesus não sabia o dia da volta porque ele estava aqui na terra. Bem, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Bem, ele está dizendo que ele não sabia. E aí é aquela questão, se Jesus ele está como Deus Filho aqui na terra, ele poderia perder a sua onisciência? Aí já entra em outro debate, né, que não vale a pena a gente trazer agora, aqui não vai dar tempo mais, sobre a onisciência condicionada. O que é afetado pela assunção da encarnação, Cristo encarnando, o que é que foi afetado e o que é que não é afetado? Né? A gente percebe que quando Cristo está ali no meio dos fariseus, ele lia os pensamentos. Ele sabia o que a pessoa estava pensando. Então você tem aqui um conhecimento perscrutador muito profundo. Ele sabia o que ia acontecer. Te vi debaixo da figueira, com Filipe. Mas com relação ao dia da sua segunda vinda, ele diz que ele não sabia. Outra coisa, Cristo está após o Pai em poder. Nossa, como? Então o Pai é o Todo-Poderoso. Atos 2:22. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, com milagres, prodígios, sinais, e Deus por ele fez. Então, quem que fazia os sinais, os milagres? Cristo era um instrumento de Deus para realizar isso. Deus fazia através dele. João 5,19. O Filho de si mesmo nada pode fazer. Nossa. Ele diz, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Sou filho, mais uma vez ele diz, mas eu não posso fazer nada. É tudo pelo poder. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30. E nada faço de mim mesmo. João 8,28. Outro ponto, Jesus recebeu de Deus a vida. 1 Timóteo 6,16 diz que só quem possui imortalidade é Deus. A imortalidade inata, a imortalidade natural da sua própria personalidade divina, só Deus. Ele possui imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver. Mais uma vez, voltamos para o texto lá em João. João diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Está lá no Evangelho. Aí Cristo diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas Paulo diz que nenhum homem consegue ver a Deus. Nenhum homem viu, nem pode ver. Logicamente, quando Cristo está dizendo ali que quem vê ele, vê o Pai, ele não está, mais uma vez, ele não está fazendo referência àquela enrolada toda, né, do Pai ser ele, do Filho ser ele, do credo de Atanásio. Ele não está fazendo referência a isso. Ele é o representante, ele é a face do Pai. A gente precisa ir lá para Hebreus e vai entender isso. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo, ele que é o resplendor da sua glória. Eu costumo, às vezes, dar um exemplo bem simples sobre isso aqui. Você tem um farol ali, você tem a lâmpada, e você também tem a luz que emite do farol, da lâmpada. A luz, ela é emitida do farol. É o reflexo, é a glória, aquilo que vem ali, do farol. Mas a luz, ela tem um início, ela tem uma origem. A luz não é o farol, mas ela é emitida pelo farol. Existe uma relação de muita intimidade ali entre a luz, a lâmpada e o farol. Quando Cristo diz, quem vê a mim vê o Pai, ele está basicamente, com todas as ressalvas aqui, todas as limitações, nós estamos tentando apresentar, ele está querendo dizer o seguinte, eu sou a face de Deus. Eu sou a face visível de Deus. Mas Deus é o meu Pai e eu sou o Filho. É isso que está querendo dizer a palavra. Hebreus 1,5 fala disso. E tem algumas questões sobre Hebreus 1,5, sobre como se aplica. Isso aqui se aplica a Davi, que foi entronizado no momento que ele... Porque esse texto, né, tem uma referência a isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, esse texto aqui de Hebreus 1,5 tem alguns particulares que, pelo tempo hoje, nós não vamos poder falar. E João 5,26 fala também que Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o horário está avançado, a gente não quer demorar mais, já são 1 hora aqui de estudo. E nós ainda teríamos algumas coisas mais para falar sobre esses outros pontos. Ó. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus levantou Jesus. Deus não pode morrer, Jesus experimentou fome. A gente vai deixar isso aqui para o nosso próximo encontro. Esses outros pontos aqui, que vão identificar claramente, né, desfazer
uma série de conhecimentos, de coisas, né, que são ensinadas que não têm relação com as Escrituras. Nós vamos ver no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe a sua vida, que nós possamos deixar a palavra de Deus falar. Mais importante do que o que eu falar, do que o que qualquer outra pessoa falar, do que o pastor da igreja falar, o ancião, o presbítero, seja lá quem for falar. Se ele não falar de acordo com isso aqui, com o que está na palavra de Deus, infelizmente ele está apenas repetindo um credo que foi passado de geração a geração na teologia da igreja que ele está servindo, que as pessoas estão acreditando, mas não é o que está na palavra de Deus. É preciso se falar, é preciso crer naquilo que está claro na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo juntos nessa noite. Então, que Deus nos abençoe ricamente, abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos mais uma vez porque a tua palavra foi aberta. A tua palavra é suficiente. A tua palavra é mais do que poderosa. E é conforme a tua palavra que nós acreditamos. Ajude-nos a desapegar das teologias humanas. Ajude-nos a deixar de lado as tradições dos homens, das teologias desse mundo. Ajude-nos a nos apegar literalmente ao que está escrito na tua palavra, ao que saiu da tua boca. Porque isso é a verdade. E isso é imutável. Isso não pode ser relativizado, nem pode ser espiritualizado, nem pode ser reinterpretado. Não precisa. Tudo é muito claro. A tua palavra é clara. Ela é perfeita. Abençoa cada um dos nossos amigos e irmãos dessa noite. E que a tua palavra possa brilhar poderosamente em cada coração de cada um, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos. Amém.